Oi, pessoal. O nosso trabalho é análise de uma proposta pedagógica para o ensino de evolução. A narrativa como problematização por meio de uma abordagem CTS. Os autores sou eu quem vos fala, Luciana Marques Farias, Richard Lima Rezende, Poliana Cristina Alves Cardoso e Antônio Fernandes Nascimento Júnior. Então vamos lá. A teoria da evolução, como um dos eixos estruturantes dentro do currículo da educação básica, é o conteúdo proposto de ser ensinado no ensino médio. Embora este tema seja a base que dá sentido da biologia, ou seja, um dos eixos que estrutura o pensamento biológico, muitos educadores não exploram este conteúdo em sala de aula. Muitas vezes, não é por falta de conhecimento, por não saber o conteúdo, muitas vezes por não saber como aproximar este conteúdo e dialogar com a realidade dos alunos. Então, nesse trabalho, a gente usou a abordagem CTS para auxiliar nesse processo, trazendo discussões quanto à exploração de caverna, turismo, e como que essas atividades elas interferem no meio ambiente e também no meio social. Então, foi uma discussão conjuntamente com o conteúdo, que segundo o Galo 2001 é uma discussão que deve haver dentro do ensino médio, dentro da escola básica, para que exercite nos alunos o pensamento crítico e reflexivo. E a narrativa, como recurso didático, ela propiciou uma problematização da realidade, e foi dentro da narrativa que a gente conseguiu incorporar esses elementos, tanto o conteúdo quanto a abordagem também CTS. Bom, os objetivos desse trabalho, então, é analisar e discutir uma prática pedagógica alternativa sobre o ensino de evolução dos seres vivos, que teve como problematização do tema a simulação de um ambiente cavernícola por meio de uma narrativa, que se desenvolveu sob a perspectiva da abordagem CTS. Então, vou descrever para vocês um pouquinho como que foi a aula. Então, a gente iniciou a aula perguntando para eles. Eu não falei o tema, que seria a aula, e fui só perguntando. Por exemplo, aqui eu coloquei duas perguntas que foram feitas. Estamos em constante mudança? Essas mudanças podem gerar modificações dos seres vivos? Gente, parecem questões muito bobinhas. Mas essas perguntas, na verdade, elas são muito importantes. E não são fáceis, O aluno pode responder assim, da boca para fora, sim, estamos em constante mudança. Mas essas mudanças, elas podem gerar modificações nos seres vivos se a gente levar os alunos a refletirem, que o ambiente ele é selecionável, e que ao longo do tempo isso pode gerar modificações nos seres vivos. Isso já é um ganho para a gente, Já é um ponto muito expressivo quando a gente vai falar de evolução. Por meio do que os alunos iam falando, a discussão chegou até as questões como turismo em caverna, exploração de minerais e adaptações dos troglóbios. Os troglóbios, gente, são animais que vivem unicamente, exclusivamente dentro de cavernas. Então, a gente optou por pegar só esses aqui, só os animais troglóbios, para poder trabalhar na aula, Porque quando a gente vai descrever um animal que vive só em caverna, salta aos olhos a evolução ali. Você vê que ele é extremamente adaptado para viver unicamente naquele espaço. E a gente também discutiu, exploração de minerais. Então, por exemplo, ali na região de Lavras, Pains e outras cidades,
há uma forte exploração de minerais ali, porque há muitas cavernas. É muito comum ter sítios e pessoas que têm uma gruta no próprio quintal. E também a gente falou sobre o turismo em caverna, né? Como que o turismo, além da exploração, né? E não só exploração mineral também, a exploração científica também. Como que isso pode interferir na vida, né, dos animais que moram ali nas cavernas. E a narrativa? A narrativa, gente, ela foi construída a partir de experiências vividas num dado momento aí da minha vida. E eu juntei várias características de algumas cavernas que eu já tinha visitado. Juntei e formei uma caverna imaginária e contei a experiência, né? Então, tinha muitos elementos que falavam sobre, por exemplo, coisas que eu escutei em relação à mineração, coisas que eu escutei, coisas que me incomodaram, né? Que teve um momento que um grupo de alunos se juntaram a nós, né? Aos pesquisadores que eu estava junto, e não houve uma orientação, né? E tudo mais. Isso foi uma coisa que me incomodou. E a reportagem ela veio para reforçar, não só para reforçar também, ela trouxe outras questões que a gente não havia discutido. Mas a reportagem ela veio como uma atividade, né? Foi uma atividade que eu propus, deles se juntarem em grupos e eles teriam que buscar informações das coisas que a gente tinha discutido ou questões relevantes que eles queriam discutir. Então, os alunos organizaram, né, alguns tópicos de discussão e a gente trocou, então, informações, trocamos conhecimento, trocamos ideias. E isso eu fiz junto com eles e eles também, um grupo com outro, aí um grupo... eu encontrei isso na reportagem que a gente tinha aqui e tudo mais. Interessante, porque na sua reportagem falou isso, não sei o quê. Então, a gente fez um momento de troca. Aqui tá uma foto, né? Eu contando a narrativa. Eu coloquei sons de eco, coloquei sons de gota, riacho, morcego. Abaixei as luzes. E aqui o momento deles fazendo atividade. Bom, então, como eu não fiz uma atividade avaliativa final, mas já tinha conversado com eles antes que eu queria muito depois analisar a aula, eu pedi que eles fizessem uma avaliação com pontos positivos e pontos a serem melhorados. E aí a gente analisou essas falas, analisamos o conteúdo delas e categorizamos. Tá aqui as categorias, foram 3. Importância da narrativa para excitar a imaginação. E nessa categoria, os participantes evidenciaram que a história contada foi um exercício mental prazeroso e que contribuiu para a visualização da caverna e até alguns animais. 11 pessoas. Lembrando que acabei me esquecendo, foram 12 participantes. 11 graduandos do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, e uma pós-graduando de Educação Científica e Ambiental. Segunda categoria, uso de reportagens para iniciar discussões. Os alunos relataram que as reportagens ajudaram a estabelecer tópicos de discussão. 10 alunos relataram. E a importância da avaliação ao final da atividade e discussão. Os alunos relataram a falta de uma atividade avaliativa como avaliação. 5 alunos, porque eu não fiz uma atividade avaliativa com eles. Fiz uma atividade, não foi uma avaliação. Na primeira categoria, importância da narrativa para excitar a imaginação. Aqui algumas falas. Interessante provocar a imaginação dos alunos com a atividade que nos levava à caverna. Exercício de imaginação legal e criativo. Os recursos foram interessantes para a aprendizagem do conteúdo, história e reportagem. Então, gente, essas falas aqui não querem dizer exatamente que foi eficaz o processo, que a narrativa fez com que eles construíssem o conhecimento. Não quer dizer nada disso aqui nas falas. Porém, essas falas já dizem pra gente que, pelo menos, a narrativa provocou uma imaginação,
despertou uma imaginação, ou seja, eles conseguiram visualizar o ambiente que eles gostaram, que eles acharam criativo. Isso já é um ponto para que os alunos queiram participar da atividade. E também que os recursos ajudaram, foram interessantes para a aprendizagem do conteúdo. Então, os recursos pedagógicos, né, além da metodologia escolhida, ele é muito importante para que o aluno consiga abstrair o conceito e que ele consiga discutir, que ele consiga buscar, né, as informações. Construir uma narrativa implica mobilizar várias formas de conhecimento, como experiências de vida, do cotidiano ou situações imaginativas criadas pelo professor. Sendo assim, a narrativa pode revelar intenções, ideologias regadas de imaginação e abstração, podendo assim abrir espaço para problematizações e discussões sobre elementos que compõem a realidade e, sobretudo, de forma coletiva. Porque a situação ali colocada foi criada pelo professor, certo? Porém, eu não contei uma história para a parede, eu contei uma história para os alunos. Então, eu estava em diálogo com eles, né? E como que eu sei que estava em diálogo com eles? Porque depois a gente discutiu sobre o que foi falado e eles colocaram pontos, né, sobre o que tinha acontecido. Então, foi um diálogo. Então foi de forma coletiva. Nós viajamos ali no pensamento e fomos para a caverna. Na segunda categoria, o uso de reportagens para iniciar discussões. O uso de reportagens da atividade imaginativa para integrar a noção de que as características do ambiente são importantes no processo evolutivo. São boas ideias para essa construção. Então, eles aqui colocaram um pouco sobre a atividade imaginativa, né, que foi a narrativa, mas também falando da reportagem, que isso foi importante para que eles conhecessem mais o ambiente e que esse ambiente, por ter características muito próprias, elas selecionam, né, os seres vivos. Isso já é um ponto já para a gente que vai ensinar a evolução. E a utilização das reportagens foi muito construtiva para a aula. Estimulou os alunos a buscarem as informações no texto, é muito construtivo. Então, gente, usar uma metodologia ativa, né, uma forma alternativa, é interessante porque os alunos eles têm um papel mais protagonista nesse processo. Não vai ser só a professora que vai falar, não vai ser só a professora que vai entregar a eles, né, o conhecimento. Não, eles vão lá, vão buscar também, vão discutir, vão colocar seus pontos e vão expressar suas ideias. Quanto ao recurso utilizado, as reportagens podem ser meios de debates, discussões sobre questões do cotidiano, possibilitando momentos de trocas de experiências e de descobertas. As mídias impressas no desenvolvimento do trabalho pedagógico têm esse potencial de estimular, através da leitura e reflexão, o pensamento crítico sobre os acontecimentos sociais, políticos, ambientais e econômicos, sendo uma ferramenta interessante para problematizar questões. Então, a mídia impressa, né, de baixo custo, dentro do contexto educacional, ou seja, quando ela é apropriada no meio pedagógico, ela tem esse potencial de estimular o pensamento crítico, né? Porque o aluno vai ler acontecimentos reais, fatos reais, que estão muitas vezes próximos deles, e a gente vai conseguir dialogar isso com o conteúdo que a gente está ensinando. A última categoria, importância da avaliação. Faltou a atividade avaliativa, muito importante para se ter uma resposta da aula proposta. Não teve avaliação da aula, isso é problemático, pois o professor precisa saber o que os alunos entenderam. Gente, eu só me dei conta da importância da avaliação quando eu vi esse feedback aqui. Porque num ambiente normal, né, por exemplo, numa educação básica mesmo, numa escola, a gente não pede para os alunos fazer pontos positivos e pontos a serem melhorados. O que a gente faz? Uma atividade avaliativa. Eu não fiz isso. Se eu estivesse num ambiente escolar, como que eu ia saber que a minha aula deu certo? O que ficou de dúvida? O que ficou de errado, de equívoco?
Então, isso é importante, né? A gente ter meios para avaliar, não para avaliar os alunos só, para avaliar a nossa aula mesmo, para avaliar a gente, o nosso trabalho. Avaliar não é uma tarefa simples. Uma avaliação deve ser planejada e estar em consonância com os conteúdos ensinados, perfis dos alunos e quais métodos de avaliação melhor se encaixam no contexto da aula. Então, eu tenho que levar em consideração não só o conteúdo, mas os perfis dos alunos e ainda escolher qual o melhor método, né? Se é um método diagnóstico, se é um método somativo, processual, eu preciso de ver qual melhor se encaixa. A avaliação muitas vezes não é uma prática inclusiva, pois acaba por classificar os alunos em aprovados e não aprovados, demonstrando que a avaliação neste caso é pontual e não processual. Então, é mais uma coisa para a gente se atentar, porque não é o que a gente está querendo, né? A gente não quer classificar os alunos em bom e ruim, certo ou errado. A gente quer também a gente está querendo uma autoavaliação, né? Como está sendo o meu trabalho? Será que meu trabalho está atingindo aquele aluno que fica lá no fundo, ou aquele aluno quietinho que não fala? Então, a gente precisa conhecer nossos alunos e trabalhar em cima disso, né? Num tipo de avaliação que seja inclusiva. Considerações finais. Então, a gente viu que a narrativa tem um potencial em promover um diálogo entre o professor e os alunos, né? Então, a gente percebeu que há um potencial de promover uma afetividade entre esses dois sujeitos aí. As reportagens como recurso construtivo para a formação dos estudantes, onde essas mídias impressas puderam estabelecer uma conversa entre o conteúdo e a realidade. Então, apesar do conteúdo ser muito específico, a gente conseguiu estabelecer esse diálogo com a realidade próxima deles. E a questão da avaliação, que permitiu uma reflexão quanto à complexidade e a responsabilidade que o professor tem em mãos. Então, eu senti muita falta também de conversar depois com os alunos e perguntar, gente, o que vocês podem me sugerir? Ou que tipo de avaliação vocês estavam querendo dizer, que eu poderia ter feito? Porque, gente, isso aqui é uma problemática que não vai envolver só um único sujeito. Vai envolver vários. Então, ela não pode ser discutida individualmente. Tem que ser discutida em coletivo. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? O que a gente quer não é excluir os alunos ou taxar eles, rotular eles, né? Entre bons e ruins. O que a gente quer é incluir e também avaliar o nosso trabalho. Então, pessoal, nosso trabalho foi isso. Queria agradecer muito a atenção de vocês. E tá aqui nossas referências que foram utilizadas neste trabalho.